Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora ao nosso sétimo encontro, né, de Direito Processual Civil, processo de execução. Nós analisamos nas aulas passadas os requisitos, né, referente ao inadimplemento e ao processo de execução, tá? E na aula de hoje nós vamos entrar na execução em espécie, né? Quais são o processo de execução, como funciona, quais são os requisitos da petição inicial. Nós vamos estudar agora a questão procedimental do processo de execução dentro de cada modalidade, né? E nós vamos começar agora pela modalidade principal, que é a execução por quantia certa. Vamos começar com os requisitos da petição inicial de forma geral, tá? E aos poucos nós vamos especializando dentro da execução de quantia certa e passando por algumas questões inerentes ao recebimento da petição inicial, o procedimento de citação, tá? As formas de defesa do executado, e por aí nós vamos seguir essa sequência lógica do processo de execução. Até aqui nós estudamos a teoria geral do processo de execução. Agora nós vamos estudar a questão procedimental, os requisitos, como funciona a citação, os requisitos da petição inicial, e por aí vai, né, pessoal? Então, fiquem atentos, tá? Já disponibilizei no grupo para vocês o nosso slide da sétima aula, tá? Então, peço que vocês já abram, acompanhem, para que a gente possa dar o início na nossa aula, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir o slide, né? Então aqui vamos começar então com a questão da execução dos requisitos da petição inicial, né? E nada melhor do que a gente revisar os requisitos genéricos da petição inicial lá do artigo 319 do Código de Processo Civil, que são aqueles da ação de conhecimento, que também se aplicam à execução autônoma de título extrajudicial. Então, a petição inicial da execução de título extrajudicial, tá? Vamos analisar os requisitos genéricos, né? Então, indicará, né? O que ela vai indicar? Primeiro, o juízo a quem é dirigida, tá? Aqui nós estamos falando do endereçamento da petição. A quem é endereçado? E entra aquela questão das regras de competência que a gente abordou, né? Territorial, né? Se é uma execução de título, o domicílio do devedor, o local de cumprimento da obrigação. Quais são as regras de competência que nós vamos adotar? Tem cláusula de eleição de foro? Opa, então pode indicar o juízo da cláusula de eleição de foro, ou do domicílio do devedor, ou do local de cumprimento da obrigação. Então é bom porque isso você já tem que revisar essas regrinhas de competência das nossas aulas passadas, tá? Então é importante que vocês deem uma olhada nisso. Os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, provisão, número de inscrição do CPF, do CNPJ, se for o caso, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e réu. O que é isso? Nós estamos diante da qualificação das partes, tá, gente? Que no caso serão exequente ou exequentes, executado ou executados, né? Vai depender da formação, se é a formação do litisconsórcio ou não, tá? Né? Então, ou seja, quem tem o direito subjetivo de exigir, que é o exequente, e quem tem o dever objetivo de realizar o pagamento, tá? Que é o executado, tá bom, gente? Os fatos e os fundamentos do pedido, aí sempre vem aquela pergunta, Rodrigo, tem fundamentos, eu preciso expor os fatos e os fundamentos como na ação de conhecimento? Não, gente, por quê? Porque, na verdade, quando se trata do processo de execução, os fatos e os fundamentos estão na indicação de que se trata um título líquido, certo e exigível, né? Eu não preciso fazer uma ampla descrição de como nasceu o relacionamento entre as partes, né? Basta que eu demonstre esses requisitos. Então, claro que os fatos e os fundamentos, em comparação com a ação de conhecimento, eles serão mais sintéticos, né? Até é comum da praxe judiciária nós observarmos que os fatos e os fundamentos nas ações de execuções costumam ser iniciais mais reduzidas do que em ação de conhecimento, porque na ação de conhecimento eu vou buscar uma certeza desse título.
tá? Eu vou buscar a formação do título. Aqui não, eu já tenho um título formado por lei, em virtude da manifestação de vontade do legislador. Então, basta que eu indique o inadimplemento, né, que não houve o pagamento, e que eu tenha um título executivo, né, líquido, certo e exigível. Ok, gente? Então, é por isso que ele é mais. Né? Então, o pedido é para quê? Para que seja intimado para efetuar o pagamento voluntário. Isso nós já vamos estudar esses requisitos específicos. O valor da causa, nós também já vamos estudar. A prova do que o autor pretende demonstrar a veracidade. Aqui precisa? Não, gente, tá? Aqui não precisa desse requisito, as provas, porque no processo de execução eu não busco suprir a certeza. Pode ser que ela seja produzida, mas nos autos dos embargos à execução, tá? Não na execução em si, tá? Então aqui, tá? Não há produção de provas. Se for necessário, né? A necessidade de buscar provas para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade de um determinado título, necessariamente será incompatível o processo de execução, tá bom, gente? Então é bom que vocês deem uma olhada, tá, nesse aspecto. A opção do autor ou não da audiência de conciliação e mediação, tá? Isso pode ocorrer, principalmente processo de execução, tá? Pode ser designada a audiência de conciliação a qualquer momento. A conciliação é sempre estimulada pelo novo Código de Processo Civil, tá? Então, sem problema nenhum, tá? Eu ter essa opção do exequente já deixar claro se existe ou não a possibilidade de uma designação de audiência de conciliação e mediação. Bom, gente? Então, vamos dar seguindo. Agora nós analisamos, claro que os requisitos genéricos do artigo 319, mas nós temos requisitos específicos para inicial de execução? Temos, vamos nos atentar aqui. Então, ao propor a execução, que é o 798, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Lembram-se que nós estudamos que é requisito essencial da execução, né? Eu preciso comprovar a execução, né? E agora eu preciso comprovar os elementos de liquidez, certeza e exigibilidade, né? Como é que eu comprovo? Né? Os requisitos de liquidez, tá? E certeza. Primeiro, a existência de um débito e que esse débito ele é líquido, né? Esse débito deriva da execução de título extrajudicial, tá? Então ele define determinado valor, um débito, tá? E um débito atualizado até a data da propositura, ou seja, eu consigo apurar a liquidez dele até a data da propositura da ação quando se tratar de execução por quantia certa. Lembram-se? Líquido, certo e exigível. Como é que eu provo a exigibilidade? Com o inadimplemento, que se deu o prazo, né? Então aqui, ó. No caso, a prova que se verificou a condição ou o termo, né? Vamos revisar aqui um pouquinho sobre direito civil, parte geral, condição, quando submete um negócio jurídico a um evento futuro e incerto, ok? E o termo é quando eu submeto um negócio jurídico a um evento futuro e certo. Então, vamos supor, deu o prazo, né? O vencimento foi no dia 21 de setembro, tá? Você fala, Rodrigo, hoje é dia 22 de setembro. Então, se eu provar que do título passou essa data, pronto, né? Você já comprovou a mora obrigacional, o inadimplemento relativo, tá? Suficiente para a comprovação desse título. Então, nós percebemos que a petição inicial, tá? É necessário que ela tenha um título executivo, que haja a indicação do valor, que haja o acompanhamento do demonstrativo de cálculo, memorial de cálculo, tá? Então, o memorial de cálculo ele vai ter os requisitos, o valor, o índice de correção, o termo inicial da correção, termo final da correção, termo inicial dos juros, termo final dos juros se houver, tá? Então, são esses critérios para que eu chegue no valor devido na data da propositura da ação. Joinha, gente, tá? Então, é necessário que tudo está atrelado à questão do título executivo e o inadimplemento, ok? E aqui nós temos a linha
E a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Para que esse dispositivo? Sobre a questão da exceção do contrato não cumprido, ou seja, você demonstra que você adimpliu como exequente a sua contraprestação, né? Para que você possa exigir a prestação do executado, né? Porque se o exequente não cumpriu dentro de uma relação sinalagmática, o que é sinalagmática, gente? São aquelas relações dotadas de direitos e deveres. Então, se numa situação dessa específica não há, tá? O exequente não comprova que ele cumpriu a sua parte, ele não pode exigir do executado, tá? Isso aqui são geralmente naquelas relações sinalagmáticas, ou seja, dotadas de direitos e deveres recíprocos, tá? Que é uma relação obrigacional, nem sempre é uma relação credor-devedor, né? Que essa é uma relação simples, muitas vezes é uma relação em que ambos figuram como credores e devedores, tá? Então, cada um tem direitos e deveres dentro da relação obrigacional. Deu para entender, gente? Então, aqui, tá? Prestem muita atenção nesse aspecto. Será de grande valia, tá? Nesses requisitos da petição inicial, que isso complementa o artigo 319, tá? Nesse sentido, então, além de instruir a petição inicial com o título executivo, indicando o valor demonstrativo de débito, a prova de que a parte está inadimplemento, tem mais requisitos? Tem. O que eu tenho que indicar na minha petição inicial, tá? A execução de sua preferência, né? Quando por mais puder ser realizada, você vai falar, Rodrigo, como assim, tá? Vamos analisar o Código Civil, né? Nós temos obrigação, né, de dar, coisa certa ou incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer, tá, gente? Então, vamos analisar que pode existir numa situação dessa, uma situação, por exemplo, de uma obrigação de fazer, que em caso da sua não realização, pode facultar ao exequente uma exigência da multa contratual, por exemplo, né? Uma multa compensatória em decorrência da rescisão do contrato. Essa faculdade cabe à parte lesada pelo inadimplemento. Então, vamos analisar o seguinte. A parte ela pode exigir o cumprimento do contrato, uma obrigação de fazer, pactuada no contrato, né? Ou sei lá, eu quero uma construção de um muro, né? Exigir através de que aí a execução já vai ser uma execução de obrigação de fazer, mas caso seja rescindido este contrato, tá? E haja uma previsão de uma multa pecuniária, a execução já vai ser de obrigação de quantia certa. Olha aqui que interessante. Então, eu tenho que indicar qual é a execução da minha preferência. É uma execução de quantia certa? Joia! Perfeito, né? Então, é uma execução de obrigação de fazer? Eu tenho que indicar, né? Os nomes completos dos executados, seus números de inscrição, dos cadastros, isso já está dentro da qualificação, né? É um pouquinho repetitivo do 319. E os bens suscetíveis de penhora sempre que possível, tá? Isso entra dentro do princípio do melhor interesse do credor que nós abordamos lá nas primeiras aulas, onde nós analisamos o princípio, né? Então, o credor ele tem essa preferência de indicar os bens suscetíveis à penhora, tá? O que é um pouco difícil, porque no início da execução, muitas vezes o exequente, a não ser que seja um bem dado em garantia ao próprio negócio, mas salvo nessas situações, tá? É um pouquinho raro de você achar assim com tanta frequência a indicação logo na inicial de bens à penhora, tá? Mas é uma possibilidade, tá bom, gente? Tá? Se ele não efetuar o pagamento voluntário no prazo estabelecido, pode existir esta penhora, ok, gente? Joinha? Todo mundo entendendo? Espero que sim, tá? Então, voltando, tá? Vamos voltar aqui para recapitular. Então, quais são os requisitos, tá? Instruir a petição inicial com título executivo extrajudicial, demonstrativo de débito e a prova que a parte está inadimplemento. Tá? Né? Então, aqui. Segundo,
Indicar a espécie da execução, nome completo das partes, bens suscetíveis de penhora, se possível, tá? Sempre que possível, tá? Se não tiver, gente, não é bem um requisito da inicial, tá? Aí, se numa situação dessa, tá? O demonstrativo de cálculo, ele ainda tem requisitos próprios, tá? Que ele deve constar. Por quê? Né? Tá lá no artigo 798, parágrafo único. Por que o memorial de cálculo tem que conter esses requisitos? Para que eu possa ter elementos para apurar um excesso de execução. Né? Como é que eu sei que o cálculo do camarada está correto? Aquele valor que o exequente apontou. Né? Então, como é que ele chegou nesse valor? Né? Então, para isso, ele precisa indicar qual o critério de correção adotado, qual a taxa de juros e qual é o termo inicial final, ou seja, o começo e o fim aplicado para a correção monetária e os juros. A periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso, tá? Onde nós vamos observar a possibilidade de capitalização. O que é capitalização de juros, gente? É juro sobre juro, tá? Ou seja, quando eu pego 100 reais, tá? Vamos pegar aqui, ó. Né? Vamos pegar aqui, vamos compartilhar aqui, tá? Opa! Vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vamos compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar calculadora com vocês. Só um minutinho. Tá? Aqui, ó. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, gente, tá? 100 reais, tá? Mais 10% de juros. Quanto eu tenho no total? 110. Tá? O que é a capitalização desses juros? O produto dos juros eu somo ao capital, tá? E eu tenho mais 10% de juros. Quanto é que dá? 121. Tá? Isso é capitalização de juros. É juro sobre juro. O produto dos juros eu jogo na base de cálculo. Você fala, dá diferença isso, Rodrigo? Dá diferença. Só que, ó, conforme for, ele vai tendo um aumento exponencial. Quer ver, ó? Vamos jogar agora mais 10% de juros. Ó, dá 12,1, que me dá 133, ó. Então, olha que interessante dentro dessa cadeia, 133. Agora, os juros, capitalização simples, eu não somo na base de cálculo. Então, eu sei quanto dá 10%? 10 reais. Eu tenho 110. Quanto dá mais 10? Mais 10, né? Porque eu não vou somar a base de cálculo. Sempre será mais 10, né? Então, mais 10. Olha como dá uma diferença menor. Agora, você imagina naqueles financiamentos imobiliários de 30 anos, né? Como é que os efeitos da capitalização de juros, né? A capitalização, ela pode ser mensal, ela pode ser anual, ela pode ser diária, depende do tipo da operação, né? Então, por isso que é importante informar qual é a periodicidade. Se é juros simples, é 1% que não agrega a base de cálculo. Se for juros capitalizados, se aquele produto vai sempre se incorporar num determinado período à base de cálculo. Deu para entender, gente? Então, nessa situação que nós temos, tá? Só para vocês entenderem o que é essa questão da capitalização de juros, ok? Se for o caso, tá? Porque, e aí, só uma orientação, tá? Via de regra no Código Civil, apenas no mútuo que é permitida a capitalização anual, tá? O máximo. Tá? Via de regra, a capitalização simples, tá? Qualquer coisa acima disso é considerada como anatocismo. Apenas aqueles por lei que são autorizados é que podem praticar a capitalização inferior anual.
Tá? Vamos dar alguns exemplos. Instituições financeiras, desde que prevista no próprio contrato, cédula de crédito bancário também pode, tá? Os contratos de alienação fiduciária também tem previsão de capitalização de juros, tá? Inferior à anual, então nós temos essa possibilidade, tá? Então algumas entidades, como as instituições financeiras, é que tem essa possibilidade dessa prática, mas desde que prevista no instrumento contratual, desde que previsto no título de crédito, ok? Só para dar uma noçãozinha legal para vocês, tá? E a especificação de desconto obrigatório realizado, tá? O que seria esse desconto obrigatório? São aquelas situações em que há necessidade de se proceder ao desconto por força de lei ou por força do instrumento realizado, por força de uma transação, né, o desconto obrigatório realizado, tá? Principalmente relativo às custas, honorários, etc, tá? Então, isso daqui também insere. Deu para entender até aqui, gente? Ótimo. Causa de pedir, tá? Que é a causa de pedir de um processo de execução, tá? É informação do título executivo e do inadimplemento. Na verdade, a causa de pedir, ela se confunde um pouquinho com o que nós vimos agora, tá? Com a descrição do inciso 1º e do inciso 2º, tá? E também desses elementos do demonstrativo, que há o título executivo, que ele é líquido, certo e exigível, e houve o inadimplemento, que houve o termo final, né, ou o advento do termo e a condição, que permite, que justifica o exequente ter proposto a ação, ok? Deu para entender até aqui, gente? Joinha, tá? Então nós vamos para o próximo slide, que fala sobre o valor da causa, né? Então, como é que funciona o valor da causa? Porque não tem nenhuma regra específica, tá? Referente ao valor da causa. Como é que eu uso o valor, né? Como execução de quantia certa, nós vamos utilizar a regra estabelecida no artigo 292, que ela rege o valor da causa. Então, como nós não temos uma regra específica para o processo de execução, nós vamos usar o critério do 292, inciso 1º, né, que é a ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver até a data da propositura da ação. Então, nós vamos utilizar do critério por analogia. Vamos aqui subir, ó. O nosso demonstrativo de débito, ele também não tem que ser atualizado até a data da propositura da ação, né? Com todos esses elementos, correção monetária, juros. O produto final apurado até a data da distribuição da ação, na ação de conhecimento, aliás, na ação de execução, será o nosso valor da causa. Então aqui, na verdade, basta a gente interpretar. Ao invés de ação de cobrança, nós vamos aplicar essa regrinha, fazer uma aplicação analógica ao caso, a ação de execução. Joia, gente? Tranquilo até aqui? Tá maravilha, tá? Essa é uma parte sossegada, tranquila, tá? Feito minha petição inicial. Então vamos lá. O que seria uma petição inicial? Endereçamento, tá? Para o juiz onde tem a cláusula penal, domicílio do executado, local de cumprimento da obrigação, tá? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Cível da comarca de Campo Limpo Paulista, tá? Aí eu venho na execução, né? O exequente, qualificação do exequente, move ação de execução de quantia certa em face do executado, pelas razões de fato de direito que a seguir passa a expor, tá? Então, dos fatos, o que você vai descrever nos fatos e fundamentos? Que você tem um título executivo, que ele é líquido, que ele é certo, tá? Com base no próprio memorial de cálculo, e que ele é exigível. Por que ele é exigível? Porque houve o advento do termo final, ou seja, você vai demonstrar que ele está em mora, que houve o inadimplemento. Portanto, né, aí vem os pedidos, do pedido para o pagamento em quantia certa, né, naquela quantia certa indicada, que ele realize o pagamento no prazo de 3 dias, você vai indicar eventuais bens à penhora, né, que você tenha conhecimento, né, se possível, tá? Se possível, que nós estudamos essa questão, né? A citação do executado, né? E que seja recebida a sua petição inicial, então não há necessidade de pedido de produção de provas. Olha que simples, com o valor da causa correspondente
ao artigo 292, inciso 1º, que é toda a somatória econômica até a data da propositura da ação, ok? Então, olha como é simples uma execução de quantia certa a petição inicial. Proposta distribuída a petição inicial. O que cabe o juiz fazer? O juiz ele pode adotar algumas medidas, tá? A primeira delas é análise da admissibilidade, né? A inicial está ok? Posso citar o executado? Ou ela precisará de emenda, ou ela vai ser indeferida de cara, né? Então vamos começar pela pior parte, que é o indeferimento, né? Ou seja, quando ele identifica o juiz a ausência dos requisitos da petição inicial. Aí vem sempre a pergunta, Rodrigo, o juiz ele pode indeferir de cara, de ofício, de plano, né? Sem determinar o executado que ele emende? Pode excepcionalmente. Quando? Quando o vício ele é insanável. Ou seja, por mais que eu intime a parte, eu já sei que o executado não vai conseguir suprir, né? Então, por exemplo, se o executado me apresenta, vamos usar o exemplo do boleto das Casas Bahia. Ele apresenta o boleto às Casas Bahia, a Casas Bahia entra com uma execução de título extrajudicial. Nós já estudamos que o boleto, isoladamente, ele não é um título executivo, tá? Então eu vejo que tem um boletão, lá não tem título executivo, então ele não tem exigibilidade, tá? Ele não tem liquidez, ele pode não ter liquidez, ele pode não ter certeza, mas de regra ele não tem exigibilidade, tá? Porque o boleto não atribui essa qualidade. E como é que eu faço, Arnaldo, né? E aí, né? Por mais que eu intime o executado vai falar, é o boleto, né? Então, é um vício que ele não tem condições de ser suprido. Então, nessas situações, excepcionalmente, tá, é possível que haja o indeferimento de plano, tá? Mas sempre o magistrado ele tem que evitar fazer isso, tá? Ele tem que sempre verificar a viabilidade de se emendar a inicial, né, para atendimento à questão da economia, da celeridade processual, né, o aproveitamento dos atos processuais, a fungibilidade dos institutos, tá? Então vamos ver aqui, isso aqui é um acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Onde a parte ela recorre porque ela não foi intimada da emenda, né? E o tribunal ele conclui que a desnecessidade por se tratar de vício insanável, né? Então vamos aqui, ó, caso o vício seja insanável, ou seja, aquele que não tem condições de ser corrigido, mostra-se despicienda, ou seja, desnecessária a intimação da parte para apresentar emenda à petição inicial, porquanto consistiria em uma diligência ineficaz. Por mais que eu intime o executado, ele não vai conseguir suprir a falta de liquidez do título, né? Então aqui, ó, a ausência de documento necessário para a definição do valor a ser executado mostra-se um vício insanável, caso a parte afirme sua inexistência, autorizando o indeferimento da petição inicial sem a necessidade de prévia intimação para apresentação da emenda. Ok, gente, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Claro que o magistrado são situações excepcionais, mas, tá? Mas são situações que podem acontecer, tá? Você fala, em situações normais, tá? Muitas vezes ele esquece, vamos imaginar, o executado ele só esqueceu de juntar o título por uma desatenção, né? Tem a petição inicial, ele juntou muitas vezes o contrato social, procuração, custas e esqueceu de juntar o título, tá, gente? Os advogados, profissionais do direito são falíveis, né? Passíveis de erros. Então, esse é um vício sanável? Claro, esse é um vício sanável. Vou intimar, né, o executado para que ele junte o título mencionado na petição inicial, tá? No prazo legal. E que prazo é esse? É o mesmo da emenda lá da ação de conhecimento, tá? Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Gente, então, é aquele mesmo prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Tá? E recebi, né? Então, eu posso determinar o indeferimento de plano, posso determinar a emenda ou o recebimento da inicial. A inicial está ok, preenche todos os requisitos do artigo 319 do artigo 798, tá? E aí, o que eu faço, né, com o recebimento da inicial, tá? O recebimento da inicial, antes de nós falarmos, né, dele, é importante que nós venhamos a falar dos efeitos do recebimento da inicial, tá, gente? Então,
o recebimento da petição inicial é quando o juiz ele diz que a inicial da execução do título extrajudicial está ok, está perfeita, corretamente instruída, com valor, com causa de pedir, pedidos, tudo bonitinho, tá, gente? Tá? Nossa aula vai finalizar aqui, gente, tá? Eu vou finalizar a nossa aula para que nós possamos dar continuidade já logo em seguida na segunda parte da nossa aula, ok? Espero vocês!